Boa tarde. O meu nome é José Carlos Santos, sou professor aqui do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e vim fazer aqui uma apresentação de uma que tem o título O que é matemática, quer dizer, porque eu não podia espalhar muito no título, mas o título, aquilo que eu quero falar realmente é em que é que a matemática que há aqui na faculdade, em que é aquilo realmente a matemática, em que é que se distingue daquilo que os alunos do secundário ficam com a impressão do que é matemática. Algumas diferenças. Ora bem, por acaso, ainda há bocado estava a falar nisso com a diretora da licenciatura, que foi a pessoa que falou antes de mim. Bom, então comecemos. Para já, qual é a origem da palavra matemática? É uma palavra grega. Vem de uma palavra grega chamada que é matema, que significa conhecimento ou aprendizagem ou estudo. Portanto, estão a ver que na sua designação original não tinha nada a ver com números, por exemplo. O termo grego era usado num âmbito até mais geral do que aquilo que hoje em dia entendemos por matemática. Era qualquer ramo da ciência em que começou parte de certas hipóteses gerais e tire todas as consequências disso. Portanto, aplica-se, claro, à matemática, como nós entendemos, e aplica-se a muitos ramos da física, por exemplo, como a mecânica, hidrostática, etc. Bom, mas então, quais é que são as várias componentes da matemática? Uma coisa que todos vocês conhecem são fórmulas. Conhecem, sei lá, a fórmula de resolvimento de equações de segundo grau, por exemplo. E algoritmos. Um algoritmo é, melhor, ao contrário, uma fórmula é um algoritmo que só tem um passo. Se tem mais do que um passo, chamamos algoritmo, não chamamos apenas fórmula. E a minha experiência é de que os alunos chegam aqui com a impressão de que os algoritmos, as fórmulas, de facto, são muito, muito, muito importantes. E não são assim tão importantes como geralmente os alunos julgam. As fórmulas são mais ou menos como ferramentas. E pensar que as fórmulas são o centro da matemática é como pensar que os pincéis são o centro da pintura. E que, enfim, os melhores pintores são aqueles que sabem manusear melhores pincéis. E não é assim, claro. Bom, que mais é que temos em matemática? Temos definições. Aqui é um bocadinho ao contrário. Os alunos chegam aqui a achar que não é assim uma coisa muito importante, e é uma coisa que acontece muitas vezes, é um aluno começar-me a falar de algo, uma expressão matemática qualquer, e eu pergunto, mas como é que define esse algo? E o aluno fica assim, sem saber o que é que há de responder. De facto, é essencial uma pessoa saber do que é que está a falar. Portanto, as definições são mais importantes que normalmente os alunos julgam. É claro que isto é matemática, portanto, temos teoremas. Os teoremas são conhecimento anterior que foi estabilizado, encapsulado digamos, como se fosse assim, numa formulazinha fechada. Claro que são muito importantes, precisamente em tudo o que é ciência, o acumular de conhecimento anterior é fundamental para haver progresso. Bom, e a questão, e era disso que eu queria falar aqui, é que mais é que há? Bem, vou começar por pôr um problema. Imaginem um tabuleiro, isto é como se fosse um tabuleiro de xadrez ou de damas, 8x8, e a questão é muito simples: será que eu consigo cobrir este tabuleiro com peças de dominó? Pronto, cada peça... É uma coisa que a minha experiência diz-me que quando uma pessoa põe um problema destes, as pessoas pensam que há aqui um jogo de palavras e se calhar o cobrir não é no sentido usual do costume e pode-se pôr as peças em posições esquisitas. Não é nada disso, não há aqui brincadeiras de palavras. Cada peça de dominó, o tamanho são 2 quadrados aqueles que vêm ali, e queremos saber se podemos cobrir aquilo tudo de maneira a que não haja peças sobrepostas. Pronto. Ok, esta não é das difíceis, naturalmente. Meto uma peça em baixo nas 2 primeiras casas da linha de baixo, depois meto outra à direita dessa, depois meto outra à direita dessa, e assim por diante. Faço mesmo na segunda linha, na terceira linha, até chegar à 8ª linha. Não há problema, este não é complicado. Pronto, está feito. Eu até podia ter feito aqui um esquema a mostrar a resposta, mas é tão básica que eu sei que não valia a pena. E agora vou alterar um bocadinho o problema. O que é que acontece? Está aqui, desculpem, a resposta, que é sim. Agora, o que é que acontece se eu eliminar 2 quadrados da ponta de uma das linhas do tabuleiro?
Pronto, o meu tabuleiro original tinha 64 quadrados e agora eliminei aquelas extremidades e quero saber se continuo a poder cobrir aquilo com peças de dominó. Acontece que a solução anterior que eu mencionei não funciona. Eu ocupava logo aquela casa que falta ali à esquerda. Bom, mas também é possível e também não é difícil, está aqui uma solução. Ok. Está a ficar muito fácil, não está? Então, vou complicar. Se eu agora eliminar dois quadrados, tal como eliminei há bocado, mas desta vez estou a eliminar quadrados de cantos opostos. Será que o problema tem solução? Pronto, mais uma vez a questão é a mesma. Será que eu consigo cobrir isto com peças de dominó, cada uma das quais ocupa dois daqueles quadrados? Bem, se começarem, por exemplo, tentar encher a linha de baixo e depois, ao chegar ao fim, começarem a subir pela linha da direita acima, vão ver que vai faltar ali vai haver um espaço só com um quadradinho. Ou seja, vamos ter ali um problema. Bom, eu gostaria de vos dar tempo para pensar nisto, mas nesta apresentação não posso dar-me esse luxo. Acontece que a resposta é que não há solução. Não há nenhuma maneira de cobrir aquele tabuleiro ao qual faltam dois quadrados com peças de dominó. E eu vou explicar porquê. E a explicação é, depois de uma pessoa ver a explicação, é difícil de esquecer. A explicação é, vamos encarar aquele tabuleiro como sendo mesmo um tabuleiro de xadrez. Só que num tabuleiro de xadrez, embora não seja realmente importante para o jogo em si, tradicionalmente as casas estão pintadas de preto e branco alternadamente. Ora, da primeira vez que eu eliminei dois quadradinhos, eu eliminei os dois da ponta da linha de baixo. Ou seja, eliminei um quadrado preto e um quadrado branco. Mas agora eu eliminei dois quadrados da ponta de uma das diagonais. Eliminei dois quadrados pretos e isso faz toda a diferença. Porque agora o que é que acontece? Cada peça de dominó, pelas regras que eu dei, cada peça de dominó ocupa uma casa branca e uma casa preta. Inicialmente, quando tinha um tabuleiro completo, eu tinha 32 casas brancas e 32 casas pretas. Se eu agora elimino duas casas pretas, passo a ter 32 brancas, como não há a ser, e 30 pretas. Ora, cada peça de dominó ocupa uma casa branca e uma casa preta. Acabou. Não há solução. Assim que eu tiver coberto todas as casas pretas, ainda me sobram duas casas brancas, mas não há duas casas brancas colocadas de maneira que eu possa colocar lá uma peça de dominó. E, portanto, o problema não tem solução. Bom, da maneira como eu estou a pôr, isto parece que não mete matemática. Podia meter matemática, em vez de pensar em termos de quadrados brancos e pretos, eu podia numerá-los. O quadrado, o canto superior esquerdo ser 1, depois 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. E depois o canto superior direito era o 8, 8. Bom, e assim, em vez de pensar em branco e preto, pensava em a soma das coordenadas ser par ou ímpar. Já parece um bocado mais matemática, mas não é realmente essencial. O essencial é ver qual é que é o obstáculo, e o obstáculo é este. Seja qual for a maneira como eu vá exprimir esse obstáculo. Bom, pronto, isto é a explicação que eu dei há bocadinho. E agora reparem, eu expliquei que o que faz com que, ao eliminar aqueles dois campos opostos, o problema não tenha solução, é que eu eliminei dois quadrados da mesma cor. No primeiro problema que eu pus, em que eu tinha eliminado quadrados, eu eliminei dois quadrados de cores diferentes. Como era na linha de baixo, eliminei um preto e um branco. Ok, pronto, já encontramos um obstáculo. Se eu eliminar dois quadrados e forem quadrados de cor diferente, se virmos daquilo como são um tabuleiro de xadrez, se forem, desculpem, dois da mesma cor, automaticamente o problema não tem solução. Bom, e isto leva a esta explicação. Pronto, cada peça dominó ocupa um quadrado branco e um preto, mas agora está o seguinte problema. E se eu agora voltar a eliminar dois quadrados de tabuleiro, mas que correspondam a duas cores diferentes, um branco e um preto. Este aqui que estão a ver, por exemplo, aquele que está mais perto do canto inferior esquerdo
corresponde a um preto e o que está mais perto do canto superior direito corresponde a um branco, como aliás podem ver aqui. Bom, muitas vezes as pessoas têm a tentação de dizer sim, porque já não há aquele obstáculo. Bom, não é bem assim, não é assim tão simples. Eu eliminei um obstáculo. Será que não poderá haver outro obstáculo que me impeça também de resolver o problema com estes dois? Bem, a resposta é que não há. E não vou explicar, é um bom problema para pensarem como é que se pode resolver este problema, encobrir isto aqui com peças de dominó. E mais geralmente, porque é que o problema há de ter sempre solução se eu tiver eliminado quadrados de cor diferente? E sim, tem sempre solução cada vez que eu eliminar dois quadrados de cor diferente. Bom, o que isto tem a ver com matemática é... eu não apliquei nenhuma fórmula, é pegar neste problema e pensar nele em vez de ser em termos de ok, qual é que é a fórmula que eu conheço que se pode aplicar aqui? Não é assim que as coisas funcionam na prática, é preciso pensar em cada problema. Bom, agora eu vou dar outro exemplo do que é matemática, mas que acho que todos vão achar que já se parece mais com matemática do que este problema aqui. Bom, embora, por estranho que pareça, eu vou falar em casamentos, mas já vou chegar lá à matemática. Bom, temos este problema. Temos dois grupos de pessoas com homens e mulheres. Um grupo tem N homens, um grupo tem N mulheres. Bom, cada mulher encara cada homem do grupo dos homens como um potencial futuro marido. A questão é, será que é possível casá-los a todos, de maneira a que todas as mulheres fiquem satisfeitas? Eu devo dizer que neste problema os homens são uns bananas, que não têm opinião nenhuma, e as mulheres é que decidem. Pronto, não foi o que inventei o problema. Portanto, há ali, digamos, sei lá, 12 mulheres, 12 homens. Cada mulher olha para aqueles homens e pensa se há um, dois ou três com quem eventualmente teriam interessado em casar-se. É ou não possível satisfazê-las a todas. Claro que, como de calcular, às vezes é, outras vezes não é. Quando foi no problema anterior, também pensei em termos de obstáculos. Ok, vamos ver agora que obstáculos é que podem surgir para impedir que todas as mulheres fiquem satisfeitas. Bom, há um óbvio. O que é que acontece se houver um homem em que nenhuma mulher está interessada? Acabou. Se houver um homem que nenhuma mulher quer, como há tantos homens como mulheres, é impossível haver N casamentos, não é possível pôr aquelas pessoas aos pares de maneira a que todas as mulheres fiquem satisfeitas. Pelo menos uma terá que casar com um no qual não está interessada. Pronto, está aqui um possível obstáculo. Pronto. Se houver um homem no qual nenhuma mulher está interessada, o problema não tem solução. Outro obstáculo, diferente, é haver duas mulheres que estão interessadas cada uma no mesmo homem e só nesse. Acabou. Bom, aí mais uma vez é claramente impossível o problema ser resolvido. Alguém ficará insatisfeito. Mais geralmente, um obstáculo que há é... qual era o obstáculo anterior? Era haver duas mulheres que estão interessadas unicamente num homem, que é o mesmo. O mesmo problema acontece se houver três mulheres que, entre elas, só estão interessadas em dois homens, ou só num. Ou se houver, digamos, 5 mulheres que, entre elas, só estão interessadas em 3 ou 4 mulheres. E, mais geralmente, o problema é este. Dentro daquelas mulheres todas, se houver um grupo de mulheres que os homens nos quais elas estão interessadas são menos do que o número dessas mulheres. Bom, já encontrei 3 obstáculos que podem fazer com que o problema não tenha solução. De facto, os dois primeiros são um caso particular do terceiro. É claro que o segundo é um caso particular do terceiro. O segundo é o terceiro quando aquele número m for 2. O primeiro é o terceiro quando aquele n for o grupo de todas as mulheres. Portanto, para as N mulheres, há quando muito N menos 1 homens em que estão interessados como marido. Portanto, conclusão, encontrei 3 obstáculos, mas de facto os 2 primeiros são um caso particular do terceiro. Bom, tal como há bocado, haverá mais obstáculos? Bom, vamos chegar aqui ao teorema do casamento. Neste momento, alguns de vocês são capazes de estar a pensar este tipo aqui está-nos a tratar como crianças. Quer dizer, queria ver aqui matemática séria, ele está-nos a falar no teorema do casamento. Ouçam, a culpa não é minha. Este teorema chama-se teorema do casamento há décadas
E em matemática temos uma coleção interessante de teoremas com nomes assim fora de comum. Há o teorema da amizade, há o teorema da sanduíche de presunto e há o teorema da bola cabeluda. Só assim de repente, portanto, eu não estou aqui a inventar, ok? Às vezes é mais completo, chama-se o teorema do casamento de Hall, porque foi criado por um matemático britânico chamado Philip Hall. Bom, então, o teorema do casamento é isto. Temos N homens, temos N mulheres. Caso, agora vou mencionar aquele obstáculo que mencionei há bocadinho, o terceiro. Caso, para cada grupo de N mulheres, o número total de potenciais futuros maridos que elas veem naqueles homens for pelo menos N, pronto, caso aquele terceiro obstáculo esteja removido, e somente nesse caso, é possível haver N casamentos, de maneira a que cada mulher se case com um homem que esteja interessado. Bom, para quem acha isto muito infantil, vou voltar a enunciar exatamente a mesma coisa, mas de maneira mais abstrata. Aqui está. Outra versão do teorema do casamento. Vamos mostrar dois conjuntos, que eu estou a chamar H e M para manter a nossa ideia de homens e mulheres, com N elementos cada. E vamos supor que eu uno por uma linha alguns elementos do conjunto H aos elementos do conjunto M. Portanto, esta linha é uma linha que vai de cada mulher aos homens em que ela está potencialmente interessada como marido. Bom, então, reparem que estou a reproduzir exatamente a mesma estrutura da versão anterior. Se para cada K pontos de M, do conjunto das mulheres, houver pelo menos K pontos do conjunto H, conjunto dos homens, unidos por alguma linha a esses pontos que parti, e só nesse caso, é possível de todas aquelas linhas arranjar N linhas que para cada elemento de cada conjunto vai de um até ao outro. Ok. Pronto, isto é o mesmo enunciado. Agora eu abstraí, para falar em homens e mulheres, pensei em termos de pontos e de linhas. Ok, bem, vamos, já que falei em pontos e linhas, isto agora pode-se ver, é visualizável, aqui está. Ok? Neste caso eu escolhi um conjunto de 7 homens e 7 mulheres. A mulher que aparece ali em cima deixa eu ver, isto aqui não está a funcionar como devia, acho eu. Okay. Bom, a mulher de cima é mais esquisita, só está interessada num único homem. Todas as outras são interessadas em pelo menos 2. Ali, a terceira não é nada esquisita, ali, como podem ver. E a questão é, bom, como podem ver, cada mulher está interessada em pelo menos um homem. E agora podem verificar que aquela condição que eu mencionei há bocado se verifica. Por exemplo, se pegarem nas duas mulheres de baixo, a de baixo de todos está potencialmente interessada no segundo e quarto homem. Eu estou a contar de cima para baixo. Enquanto que a segunda mais de baixo está potencialmente interessada no último e no terceiro. E pronto, aqui, de qualquer maneira, temos uma escolha. Aquelas duas estão interessadas em 2 homens, por acaso é exatamente 2. Portanto, podem verificar qualquer grupo de mulheres, porque agora em 3 mulheres, há sempre pelo menos 3 homens nos quais elas são interessadas. Portanto, daquelas linhas, no teorema que eu enunciei aqui, a versão de baixo, há de haver algumas linhas que vão unir cada ponto de M a algum ponto de H. E existe, podem verificar que estas linhas que eu fiz aqui a vermelho que funcionam perfeitamente são algumas daquelas linhas que eu tinha originalmente. E pronto. Ok. Enunciado assim, imagino que já estejam todos de acordo que isto é um enunciado de matemática. Este teorema tem a característica, como acontece muitas vezes, que este teorema diz que uma certa família de problemas tem solução, não diz como é que se encontra a solução. Dá-nos uma maneira de saber se existe uma solução, mas, mesmo sabendo nós que ela existe, o teorema não nos dá qualquer pista sobre como a encontrar. Ok, mas o facto de já sabermos que existe já é algo que é bastante prático. Bom, então, a minha experiência é que as pessoas geralmente... desculpem, andei para trás quando era para... Estou a andar para algum sentido errado, já volto ali. A minha experiência é que normalmente as pessoas desprezam a primeira versão por acharem aquilo um bocado infantil e concentram-se só na segunda, mas a primeira, na minha opinião, ajuda a fixar bastante bem a ideia. Bem, vamos então continuar. Vou agora falar de outra coisa que parece não ter nada a ver. Cartas. Temos um baralho de cartas, baralhamos o baralho.
partimos em 13 pilhas. Portanto, um baralho normal, 52 cartas, partimos em 13 pilhas, 4 cartas de cada. Está aqui um problema. Será que eu consigo tirar uma carta da primeira pilha, uma carta da segunda e uma carta da terceira, de maneira a obter os 13 tipos diferentes de cartas? As, 2, 3, 4, até ao rei. Portanto, eu acho que a tentação é pensar que não, que se aquilo estiver bem baralhado que não é possível. Bem, mantenho o problema em mente. Portanto, o problema é este. Baralho, tenho um baralho normal, baralhei, fiz 13 montes, 4 cartas cada. Consigo ou não tirar de cada monte uma carta, de maneira que as 13 que eu tirei são dos 13 tipos diferentes de cartas. Bom. Para resolver este problema, eu vou considerar 2 conjuntos com 13 elementos cada. Bem, esses conjuntos já estão mencionados no próprio problema. Um deles são as 13 pilhas, de 4 cartas cada. O outro conjunto com 13 elementos cada são os 13 tipos de cartas. As, 2, 3, 4, 5, até... ok. Bom. Neste momento tenho 2 conjuntos com 13 elementos cada. E agora vou usar o teorema do casamento. Eu vou unir, por uma linha, cada tipo de carta às pilhas onde há uma carta desse tipo. Por exemplo, pensemos nos ases. Imagino uma linha... Aqui não fiz nenhum diagrama, porque se eu fizesse um diagrama ficava demasiado cheio. Precisava de 13 pilhas, 13 tipos e um monte de linhas a unir. Mas pego numa linha que vai desde o as até a todas as pilhas, no máximo 4, só 4 as, não é? Que tem um as. Depois uma linha, linhas que vão desde o 2 até todas as pilhas que têm um 2 e assim por diante. Bom, o problema agora passou a ser o seguinte. Daquelas linhas todas que eu criei, é possível escolher 13 que vão de 13 tipos diferentes de cartas a 13 pilhas diferentes? Bom, isto é exatamente para isto que existe o teorema do casamento, não é? Então vamos, voltando aliás atrás, se eu olhar para o problema do casamento, para o teorema do casamento, está aqui o que é preciso acontecer. É preciso que para cada capa, está ali capa pontos de M, ou seja, para cada capa tipos de cartas, haja pelo menos capa pilhas ao qual elas estão ligadas. Não é? Será que isso acontece? Bom, a resposta é sim. Isto acontece porque, por exemplo, como está ali escrito, imaginemos que eu peguei 3 tipos, o exemplo que está ali é As, 6, Valete. Então, do As partem várias linhas até aos pilhas têm o As. Do 6 partem linhas até às pilhas têm o 6, assim por diante. Mas, será que estas linhas no fim só podem acabar em 2 pilhas? Não. Porque há 12 cartas destes 3 tipos. Cada pilha só tem 4. Portanto, preciso pelo menos de 3 pilhas para isso. Então aquela condição que eu mencionei verifica-se mesmo. Se eu tiver 3 tipos, vão dar pelo menos a 3 pilhas. Portanto, segundo o teorema do casamento, a resposta é sim. Seja qual for a maneira, por mais melhor que eu tenha baralhado, haverá sempre uma maneira de tirar uma carta de cada pilha, de maneira a ter todos os 13 tipos de cartas. E isto é matemática. Okay? Matemática é isto. Eu peguei numa situação muito concreta, ligada a casamentos, abstraí e deixei de pensar no problema original de casamentos para ser um problema muito mais geral, que se aplica a muitas mais situações. Okay? E, portanto, eu queria que, para quem estiver a pensar em estudar matemática, que pensasse que isto é que é matemática, precisa de um teorema e de 0 fórmulas. Pronto. Então, vou ficar por aqui. Não sei se têm perguntas. Professor, muitíssimo obrigada. Não temos perguntas e agradeço muito a sua palestra. Muito obrigada.